Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar para mais um vídeo, indo falar então sobre o anime de Zoom-sen, indo então falar sobre agora o terceiro episódio do anime, onde rolou até ali a aparição de um novo personagem que por sinal também aparece ali na abertura, então deva ter uma grande importância para o decorrer da história, visto ainda mais que ele é pelo visto um grande amigo do Akira. E é então sobre tudo isso e muito mais que aconteceu nesse terceiro episódio que nós iremos então falar nesse vídeo. Mas antes de realmente irmos direto para o assunto principal desse vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem. E então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A gente, no fim das contas, começa o terceiro episódio até de um modo um tanto quanto estranho. A gente vendo ali um cara que aparentemente depois a gente meio que percebe que é como se fosse um líder de um grupo da Yakuza ou de alguma facção, alguma gangue aí que tá tentando proteger uma garotinha. Ela que pelo visto teve seus pais mortos por zumbis ou alguma coisa do tipo ligada a todo esse apocalipse zumbi que aconteceu, e esse cara, junto de todos os seus demais aliados, basicamente ali o show, estão tentando proteger esse local em que eles estão, uma espécie de clube onde eles estão ali meio que utilizando como a base deles. Devam ter uma quantidade considerável no fim das contas ali de mantimentos para continuarem ali tentando sobreviver. Mas no fim das contas essa cena ali acaba tendo um pouco mais de importância, de que é para esse lugar que o Akira basicamente está se dirigindo para salvar um amigo seu, onde ele mesmo vê de que ele sabe muito bem que o seu amigo não é de ficar parado esperando a morte, e é por isso mesmo que ele está então indo atrás do Kensho. E a gente vê até uma explicação um pouquinho melhor de como diabos o Akira foi parar aí, quem realmente é esse tal de Kensho, quando a gente percebe de que o Akira continuando ali a tentar realizar as suas listas de 100 coisas que ele pretende fazer antes de morrer, como por exemplo conseguir uma barba estilosa, onde ele até imaginando, ele desenhando na cara dele com um pincel como seria ele com a barba, só que não fica nem um pouco bem. Então ele simplesmente vê de que sem chance alguma e ele desiste. Só que enquanto isso ele começa a perceber de que a internet ali voltou, o celular dele só apitando por conta de várias mensagens que vem chegando agora. Só que não são mensagens de agora, ele por sinal até começa a responder várias mensagens antigas, porque como ele trabalhava naquela rotina infernal durante esses 3 últimos anos, ele mal tinha tempo de conversar com outras pessoas, fossem seus amigos, até mesmo a sua família. Então ele vê de que então a internet está sem trânsito algum, está completamente livre a internet ali, e ele começa a responder todas essas mensagens, por mais difícil que seja imaginar que alguém venha responder ele. Só que ele até mesmo percebe de que nesse momento ele só consegue usar a internet do celular porque a internet está sem tráfego, por conta de que simplesmente muita gente morreu. Só que enquanto isso a gente começa a ir ali a direção desse tal de Kensho, que é um grande amigo do Akira, que até ali sabe muito bem, conhecendo seu amigo, sabe que ele não iria ficar parado em um lugar esperando a morte, então ele decide ligar para ele. Enquanto o Kensho, que basicamente ele está preso ali e meio que uma espécie de motel, pelo que dá a entender, por mais que existem certos brinquedos ali ao redor dele, e a garota com qual estava ali ao lado dele fazendo coisas que vocês podem muito bem imaginar, ainda mais com todas essas coisas que estão ao redor dele, esses certos brinquedinhos, e ela que acabou de alguma forma virando um zumbi, e ele
acabou vindo até esse quarto, se refugiando ali. Aí, como a garota está algemada na parede, ele aproveita essa situação basicamente para usar esse lugar como um refúgio, só que ele tá no completo desespero, ele mesmo vendo de que a vida dele era muito melhor na época em que ele estava ali na faculdade, quando ele mesmo vendo ali o Akira, que sempre ria das suas piadas, por mais bestas que elas fossem, e ele mesmo sente uma certa saudade do Akira quando recebe uma ligação dele. E o Akira, que estranhamente está muito animado ali, a própria opinião do Kensho ao ver o Akira realmente com um tom um pouco mais empolgado, e é algo que a gente entende muito bem o porquê da felicidade do Akira. Ele encontrou um amigo que há muitos anos ele não falava por conta deles aparentemente terem brigado, e também porque o Akira agora está completamente livre daquela rotina infernal de trabalho que ele tinha. E ele mesmo vê ele prometendo de que vai salvar o Kensho, vai contar tudo que aconteceu nesses últimos anos aí pra ele quando eles se encontrarem novamente. E a gente vê ali de que com a moto, basicamente a moto mega tunada ali do Akira que ele conseguiu pegar no episódio passado, ele começa então a andar ali na direção da cidade em que o Kensho está, onde ele começa até mesmo a se lembrar de várias coisas que ele viveu ao lado do seu amigo. Ele que era um cara bonito, ele tinha muita lábia, mas apesar de mesmo sendo muito popular, ele se empenhava em ser a alegria da festa, até que então, inesperadamente ou até esperadamente, por conta da boa lábia dele, ele acabou virando um corretor importante depois da faculdade, onde nessa época, quando o Akira já estava trabalhando naquela empresa infernal dele, ele encontrava o Kensho em alguns momentos, eles saíam ali pro bar e começavam a conversar. Só que bom, o Kensho vivia se gabando ali da vida dele, do quão magnífica ela era. Sobre, por exemplo, a nova namorada dele que vivia viajando pelo mundo, sobre ele conhecer ali atletas importantes, magnatas, grandes empresários, políticos importantes. Ele vivia a vida dele absurdamente feliz, que era o completo oposto da vida do Akira. O próprio Akira não tinha essa paciência para as histórias de sucesso de outras pessoas, só que o Kensho ele era realmente grande amigo da Akira, ele mesmo pede para que ele fortemente recomenda para que ele saia desse trabalho, por conta de que ficar numa empresa como essa é uma tremenda burrice. Só que o Akira ele tá completamente alienado, a psique dele foi completamente quebrada, traumatizada nesse momento, que a gente vê que a única coisa que ele consegue fazer ainda assim é continuar trabalhando. E ele mesmo pede ali para que o Kensho simplesmente pare com isso de ficar se gabando da vida dele, do quão incrível é, e até depois disso eles acabam brigando bem feio e nunca mais se veem ali por um bom tempo. E o Akira que se arrepende um pouco de tudo que ele falou ali para o Kensho, ele mesmo reconhece que de fato ele estava certo, é por isso que ele vem também atrás do seu amigo, para se desculpar por tudo que aconteceu. Enquanto a gente vê também que quando o Akira, a demonstração de que ele é relativamente inteligente, por conta de que a gente vê aquele personagem que aparece no começo do episódio, o Show iria ser morto pelos seus companheiros que viraram zumbis, só que aparentemente de uma maneira bem repentina todos os zumbis começam a ser atraídos na direção de um carro, e é basicamente tudo obra do Akira. Ele basicamente ligou ali a buzina do carro, ele fez toda uma gambiarra ali para colocar o carro, a buzina do carro para tocar automaticamente sem parar, e o som logicamente iria atrair todos esses zumbis, e ele acaba no fim das contas salvando esse cara por hora. Eu creio que provavelmente ele possa vir ter um pouco mais de importância mais à frente, só que o que importa nesse episódio é de fato que o Akira acaba se reencontrando com o Kensho, e ele mesmo se desculpando com seu amigo, dizendo de que ele realmente deveria ter saído de uma empresa como aquela, de que ele ficou com inveja do seu amigo por ele estar sendo
sendo bem sucedido e feliz na sua vida. E basicamente o Kensho até tenta falar algumas coisas pro Akira, que tá num modo completamente entusiasmado depois de poder, enfim, viver a sua vida, que ele acaba nem dando brecha pro Kensho falar quando eles acabam tendo que fugir de um bando de zumbis e o próprio Kensho sem saber o que diabos eles vão fazer agora. Só que o Akira sabe muito bem o que fazer. Bom, a gente viu de que filmes de ação, até mesmo também filmes de zumbi, acabam que sendo bem úteis no meio de um apocalipse zumbi, e a gente vê de que, bom, por que não nesse momento eles estão presos no alto de um prédio? A única porta que dá de saída para aí está sendo completamente infestada de zumbis que estão tentando invadir esse local em que eles estão. Então a única escolha deles nesse momento é pular para o prédio vizinho, que é pelo menos próximo bastante. Mesmo que a gente não conseguindo acreditar que isso seria possível, Akira acha que eles vão descobrir isso apenas pulando, e ele consegue de fato pular, mesmo que ele ficando relativamente um pouco arrebentado ali, sangrando um pouco depois de ter pulado, mas ele conseguiu. Só que no fim das contas, o Kensho ele mesmo agradece de fato ao Akira por ter vindo aí só para lhe salvar, só que ele pede desculpa. Agora ele acha que não vai conseguir pular, e ele começa também a falar de que toda a vida dele era uma verdadeira farsa. Ele também não gostava nem um pouco do seu trabalho. Dia após dia ele apenas sorria para as pessoas enquanto mentia na cara delas. Ele convencia até mesmo seus clientes a assinarem contratos ruins, mas isso não lhe fazia nem um pouco feliz, fossem as suas namoradas absolutamente famosas, bonitas, influentes, conhecer grandes atletas, grandes magnatas, empresários, políticos, conseguir cada vez mais e mais dinheiro, mas isso não lhe fazia feliz. Ele estava se enganando o tempo inteiro, enganando os outros, mentindo para si mesmo para se sentir menos vazio por dentro. Ele continuou mantendo essa farsa por um bom tempo. Ele queria, na verdade, apenas um emprego em que ele pudesse divertir os seus clientes, por conta de que essa é realmente a persona dele. Ele é esse cara que também é bem carismático, brincalhão, bobão, e a gente até mesmo vê ali na abertura e também na ending principalmente, que mostra muito ali a convivência dos 4 personagens principais: o Akira, o Kensho, a garota do episódio passado e também uma outra samurai que provavelmente deve aparecer logo mais nos episódios seguintes. Mas a gente vê que o Kensho basicamente ali vai passar por uma grande mudança, até mesmo de visual, meio que ele se libertando de toda essa vida dele. Ele odiava toda a vida dele, ele podendo então viver de fato a vida como ele realmente queria, ao ponto de que ele, por exemplo, até mesmo pinta o cabelo dele de loiro, como a gente vê na Open e na End. E a história que já deixa bem claro, ela é uma história sobre, mesmo se passando no meio de um apocalipse zumbi, a gente ainda vê uma história muito centrada sobre liberdade, sobre ser livre. Mesmo que eles possam muito bem morrer ali a qualquer momento, é melhor morrer não tendo nada de arrependimento do que morrer se arrependendo do que você não fez, do que você não teve tempo de fazer. A gente nunca vai ter tempo de fazer tudo que a gente quer, mas no fim das contas a gente tem que pelo menos aproveitar o pouco tempo que a gente tem aqui, mesmo que a gente vá, por exemplo, aqui no anime a maioria dos personagens vivem no meio do apocalipse zumbi, a morte é algo que está cercando eles a qualquer momento, mas ainda assim é a única chance deles viverem aqui e agora. Eles não vão ter uma segunda chance. Então, de fato, essa é a pegada do anime, mesmo que algumas pessoas talvez não gostem de ver uma pegada tão feliz assim, o tempo inteiro mega feliz, mas realmente, visto tudo que os personagens principais passaram, no mínimo a gente quer que eles de fato sejam felizes e vivam a viva a louca, basicamente. E o próprio Kensho, que decide largar completamente tudo que ele tinha de ligação com o passado dele
pula ali do prédio, até mesmo arranca as roupas dele, mesmo que eles obviamente vão censurar as partes baixas dele, e ele depois disso consegue ali pular para o outro prédio, só que vem a grande quebra de expectativa, o que é de fato algo que te deixa realmente com aquela tensão, porque ele pula, mas ele começa a cair, ele acaba só se agarrando na beirada do prédio e iria cair, onde ele mesmo vendo assim de que é assim então que ele irá morrer. Bom, não, por conta de que o Akira consegue agarrar a sua mão, salvando ele, mesmo que, bom, o Kensho depois disso começa a sentir uma dor excruciante, porque ele basicamente esfolou as partes baixas dele, as partes redondas, para deixar um pouco mais claro, e meter uma comédia no meio de uma situação tensa, de fato é algo que eu não esperava nem um pouco, mas combina perfeitamente com esse anime, a vibe Viva a Vida como se fosse a última coisa que você tem a fazer, realmente combina bastante com isso, e como eles já estão presos aí por hora, faz um bom tempo que eles não se reencontram, não tem mesmo mais nada o que fazer. Simplesmente o Akira se junta ao Kensho, fica completamente sem roupa e eles fazem ali, improvisam uma fogueirinha ali e começam a simplesmente beber cerveja os dois sem roupa e vão conversando, onde o próprio Kensho olha ali pro Akira e vê de que caras que largam o emprego, largam tudo e ainda conseguem seguir a vida, geralmente costumam ter muito sucesso depois. E talvez, quem sabe, pelo menos ao ver ali do Kensho, depois de tudo que o Akira fez, conseguir dar a volta por cima de tudo, pode ser que ele seja o cara que vai salvar todo mundo de todo esse apocalipse zumbi, mesmo que o Akira não acredite que isso de fato não vai rolar. Mas será? Bom, essa é uma pergunta que fica aí para vocês e também por uma boa parte da história, por conta de que realmente será que o Akira será o grande salvador do mundo ou não? Que reviravoltas nos aguardam a mais nesse anime, que mesmo que a animação tenha relativamente diminuído um pouco, a gente de fato viu ali um downgrade consideravelmente pequeno nos últimos episódios, mas de fato era algo bem difícil de se esperar que mantesse a animação em todos os episódios do mesmo jeito, mas de fato é claro que a animação ainda continua boa, e quando for para botar uma animação muito boa, de fato teremos. Então a história continua muito boa, o desenvolvimento dos personagens, comédia, animação, de fato a história continua definitivamente muito boa. Só que ver ali como que essa história vai continuar já é assunto para um próximo vídeo, porque eu infelizmente já vou tendo de me despedir de todos vocês. Esse vídeo já vai acabando por aqui, pessoal, mas antes disso eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado de fato desse vídeo, e que não por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Muito obrigado por tudo, eu agradeço imensamente a todos vocês, e então, falou, valeus e fui!